É correto dizer que Miami ama Lando Norris, porque parece que faz muito tempo, mas na verdade não faz. O Norris conquistou a primeira vitória dele na Fórmula 1 no ano passado, exatamente um ano, na mesma pista de Miami. E vocês se lembram qual que foi a circunstância que ele conquistou essa vitória? Tava lá a disputa acontecendo, teve o safety car, o Norris se aproveitou do safety car para fazer a troca de pneus, voltou na frente e conquistou a corrida. Neste caso, não foi algo que ele provocou ou que ele efetivamente se aproveitou. A vitória do Norris na sprint hoje em Miami foi por conta da combinação da oportunidade com a sorte, porque exatamente no momento que ele estava nos pits, o Alonso bate, entra o safety car e aí acaba a corrida. É interessante essas coincidências acontecendo com o Norris e ele precisava de alguma boa dose de sorte para até mesmo para dar um ânimo para o campeonato dele. Afinal de contas, ele ainda vê o seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, como líder do campeonato, agora com uma vantagem menor de 9 pontos. Mas era até estranho a gente ver tanta falta de sorte que o Norris estava tendo nas últimas corridas. Falta de sorte, falta de competência, falta de resultados, enfim, chame do que quiser. Mas alguma coisa boa aconteceu com ele e ele vence uma corrida sprint que foi mais movimentada do que eu esperava. Ou você vai me dizer que as últimas 10 voltas com aquela pista secando e com as alternâncias acontecendo por conta das paradas de troca de pneus, vai me dizer que você estava esperando por aquilo. Se não estivesse chovendo, a corrida sprint de Miami seria um tanto quanto monótona, porque o Piastri ia vencer com uma relativa facilidade. Muitos entendem que o Piastri só não venceu na sprint justamente por causa do acidente do Alonso e da entrada do safety car. Não sei. Quando o safety car veio, que o Piastri, antes do Piastri fazer a parada dele, o Norris já estava impondo um ritmo mais forte para cima do Piastri. Com os pneus degradando, com a pista secando, o Norris entendeu que estava com um ritmo melhor e que poderia passar. E isso poderia efetivamente mudar a dinâmica da corrida. Só que aí o Alonso deu no muro e essa dinâmica foi alterada de qualquer forma. Então, cai um pouco no subjetivo essa história do Piastri ser o merecedor da vitória na corrida de hoje, aqui no Brasil, na hora do almoço, um pouco depois do almoço. Acho ótimo esse horário da 1 da tarde para assistir corrida de Fórmula 1, tá? Bem bacana, dá tempo da gente vir aqui de forma civilizada gravar um vídeo para vocês e quem sabe publicar até hoje à noite esse vídeo. Mas não sei, de repente o Norris ainda poderia manter o ritmo e vencer. Fato é que a McLaren está plena para o GP de Miami. Isso está ficando cada vez mais claro, não só nos treinos, quanto no ritmo de corrida. Ela consegue ser sustentável na frente e na frente da Red Bull, do Max Verstappen, já chegou na punição dele, não foi culpa dele, mas é muita coincidência a Red Bull se atrapalhar justo no final de semana que o Verstappen se tornou pai. Quem terminou em terceiro foi Lewis Hamilton. Um Hamilton que estava reclamando de um carro que não virava, e eu acho que o Hamilton vai reclamar o resto do campeonato desse carro, mas em compensação, e é por isso que choveu, na minha opinião, senhoras e senhores, porque não é possível, né? O nosso amigo Hamilton foi beneficiado por uma estratégia da Ferrari que funcionou. Quem poderia imaginar que a Ferrari iria acertar no timing de troca de pneus do Hamilton, que colocou pneus macios e escalou o pelotão com 1 ou 2 voltas de diferença para a maioria dos carros que estavam na frente e que só pararam para trocar pneus em um momento posterior. Essa ideia do Hamilton, da Ferrari, que seja, quando foi a última vez que você viu a Ferrari acertar a estratégia desse jeito? Então, isso fez inclusive com que Hamilton ultrapassasse o Verstappen, um Verstappen que já estava prejudicado não só pelo carro, mas pela própria equipe que liberou o piloto holandês antes da hora, e isso fez com que a corrida do Andrea Kimi Antonelli ficasse ainda mais prejudicada do que já estava, porque ao se chocar com o Verstappen dentro dos pits, o Antonelli não pôde fazer a troca de pneus dele. O Antonelli que largou na pole, ele fez história porque se tornou o piloto mais jovem da Fórmula 1 a conseguir uma pole em qualquer tipo de corrida, com apenas 18 anos.
Eu tô na dúvida se o Antonelli tem habilitação. Eu não tenho certeza disso. Eu vou dar uma pesquisada e depois comentar com vocês, ou no blog, ou nesse vídeo mesmo. Eu não tô afim de editar muito esse vídeo. Ele é um vlog mais para comentar a corrida, mas o Antonelli fez história, não largou muito bem, teve aquele lance com o Piastri logo na primeira curva, e a gente já sabe qual é o resultado, e isto é regra, não adianta as pessoas reclamarem, quem está por dentro tem a preferência da curva, não importa o apex, não importa quem está na frente da tangência, e o Piastri decidiu não dar espaço para o Antonelli, que reclamou com uma certa dose de razão, que foi empurrado para fora da pista. Então, dentro desses cenários apresentados, o próprio Antonelli, que pena, né, que a corrida dele foi prejudicada de fio a pavio, mas o próprio Antonelli entendeu isso dos próprios estrategistas e do chefe de mecânicos dele, que era apenas uma corrida sprint e poderia deixar para lá. Olha, foi mais interessante do que eu imaginava, tá? Bem mais interessante do que eu imaginava. Eu acreditava que seria uma corrida sprint modorrenta, principalmente se fosse numa pista com seco. Pista com seco é meio ruim de falar no vídeo, né? As McLarens estão dominando em Miami, isso é fato. Então a gente pode esperar um treino classificatório daqui a pouco, onde a McLaren deve registrar um 1-2 com relativa facilidade. Não que as outras equipes não possam surpreender, não que a Mercedes não possa surpreender, porque já surpreendeu com o Antonelli, se bem que no caso do italiano, eu prefiro entender que foi uma daquelas voltas espíritas, uma daquelas voltas únicas que o cara consegue registrar. Por outro lado, a gente já vê todo o potencial do Antonelli e do carro da Mercedes também para essas situações específicas. Alta temperatura, pista de rua, todos esses aspectos que não são tão favoráveis assim, por exemplo, à Red Bull, que está batendo cabeça. A Red Bull está batendo cabeça. Foi bem mais divertido do que eu imaginava. Deu até para a gente fazer uns comentários um tanto com mais enfáticos nas redes sociais e também nas conversas de WhatsApp sobre as últimas 10 voltas da corrida sprint de Miami. Fica a dica, Fórmula 1. Vale a pena colocar troca de pneus na corrida sprint. Porque 2025 mostra que, com pista recapeada e pneus mais resistentes, nós teremos provas modorrentas. Então, vamos repensar essa ideia de não ter parada de pits nas corridas sprint, porque pode valer a pena, estou aqui jogando essa ideia para o ar, pode valer a pena colocar a troca de pneus para alterar a dinâmica da prova. Quando foi necessário fazer a troca de pneus na sprint, ela entregou um pouco de confusão e emoção, e é isso que a gente quer quando assiste corrida de automóvel. Nem tudo pode ser batida, nem tudo pode ser acidente. A gente também quer um pouco de confusão, salzinho na prova. Temos o treino daqui a pouco, eu devo publicar esse vídeo agora, são 14h37, quem sabe até umas 3 da tarde, porque eu já publiquei um vídeo um pouco antes falando sobre o aumento de preços global do Xbox, e é isso. Para mais informações sobre Fórmula 1, é só ir lá no eduardomoreira.com.br, escrevi um artigo de autoria própria, sem o ChatGPT, de 500 palavras falando sobre essa corrida sprint e destacando como o Lando Norris é sortudo em Miami. Como o Norris é feliz em Miami, como poucas vezes eu vi um piloto ser. E antes de eu encerrar, antes de eu me despedir, eu sei que o Max Verstappen não vai ligar para isso, mas eu queria parabenizar o Max, que agora é pai, porque nasceu a Lily, a irmã da Penélope, filha de Verstappen com Kelly Piquet. Parabéns ao papai, espero que esta nova vida seja próspera, espero que a criança tenha saúde para acompanhar mais de suas vitórias. E é isso.